Bom, pessoal, bom dia novamente. A gente vai finalizar hoje a parte de axiomas de medição. Vou fazer aqui falar rapidamente dos axiomas, tá? Fazer a prova que ficou faltando lá do teorema, comentar rapidamente o resto do capítulo e fazer uns exercícios com vocês, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro axioma de medição, bom, todo mundo aqui sabe medir, né? Se der uma régua, uma treina para vocês conseguem medir distâncias, por exemplo, tá? Okay? E essa noção de medida é que vai começar a dar estrutura para a gente trabalhar geometria, tá? A gente vai ver depois que quanto mais estrutura você coloca, mais resultados você consegue provar, mais coisas aparecem. Então, se torna um assunto mais interessante, mais rico, ok? Então, o primeiro axioma, pessoal, relembrando, é que a todo par de pontos do plano corresponde a um número que é maior ou igual a zero. Tá? E esse número é zero se somente se os pontos são iguais. Os pontos são coincidentes. Perdão. Esse número real que aparece, ou seja, se eu tenho aqui um ponto, eu marco aqui um ponto A, marco aqui um ponto B do plano, observe que não tem eixo, não tem nada, são só dois pontos no plano. A esse par de pontos eu vou associar um número, que calha de ser exatamente a distância. Opa, ponto B é esse aqui, tá? Não é esse outro. Calha de ser a distância, ou melhor, calha de ser o comprimento do segmento que liga A e B. Esse segmento aqui ele tem um comprimento, a gente vai denotar assim. Tá? Esse comprimento é sempre maior ou igual a zero. Tá? E esse comprimento, pessoal, ele é zero se e somente se o A é igual ao B. Tá? Ok. Tudo bem? É só isso que diz o que é um B, tá? Ficou meio. Ok. Esse é o primeiro axioma. E ele nos dá, pessoal, a noção de distância mesmo que a gente conhece no cotidiano. Distância entre dois pontos. Se eu falar para vocês da distância entre Quixadá e Fortaleza, ou Quixadá e Baretama, Banabuiú, que seja, se eu disser para vocês que a distância de Quixadá a Xeramobim é 45 quilômetros, acho que é isso. Todo mundo entende o que é que isso quer dizer. Tá? É claro que quando você fala de distância entre cidades, você não fala de distância no sentido euclidiano, de você pegar um ponto A, um ponto B, pegar o segmento que os liga e a distância é seu comprimento desse segmento. Tá? Você faz a distância ao longo da estrada, que vai ser maior do que a distância em linha reta. É só você imaginar, por exemplo, quando você vai, sei lá, da casa de vocês, a distância da casa de vocês até a igreja matriz da cidade. Tá? A menos que você more de frente para a igreja, né, que a porta da sua casa é de frente para a igreja, você vai ter que percorrer ruas, você vai ter que dobrar esquinas e tal. Então, a distância da sua casa até a igreja, por exemplo, não vai ser a distância da porta da sua casa até a porta da igreja em linha reta. Tá? Então, a distância que a gente usa usualmente, ela não é bem uma distância euclidiana, no sentido de segmento de reta que tem dois pontos. Uma noção equivalente, que vocês vão ter contato depois, tá? Mas a noção de distância, essa coisa de no certo sentido do espaço, a medida do espaço que separa dois pontos, ela é a que a gente conhece mesmo, tá? Então, esse comprimento aqui é o que a gente chama de distância. O segundo axioma, pessoal,
ele diz que os pontos de uma reta podem ser colocados em correspondência biunívoca com os números reais. De modo que... Jovem, Oi. tem como você colocar um pouquinho de lado para me terminar de copiar o que você estava fazendo? Pronto, deu certo. Deixa eu colocar aqui. Então, o axioma 2, ele diz que se você tem uma reta, tá? Uma reta, Euclides tinha essa noção de que uma reta se estende infinitamente para as duas direções em que ela aponta, e que você consegue uma correspondência biunívoca entre os pontos da reta e os números reais. Correspondência biunívoca, pessoal, é aquela história de você ter dois conjuntos. Deixa eu desenhar aqui. Imagine que você tem aqui um conjunto que tem 3 elementos. Eu vou chamar esse conjunto aqui de A, fazer um A mais estilizado para diferenciar do ponto. E aqui você tem um conjunto D, vou colocar em azul aqui, tá? Você tem essa quantidade aqui de pontos. Dizer que eles estão em correspondência, que esse conjunto A está em correspondência biunívoca com o conjunto B, significa dizer que todo elemento de A se associa única e exclusivamente a um único elemento de B. Ok? Ou seja, todo elemento de A se associa com alguém de B e, reciprocamente, todo elemento de B está associado a algum elemento de A. Isso aqui é uma correspondência. Isso aqui é o que a gente chama de correspondência biunívoca. Ok? Isso é uma noção geral de teoria dos conjuntos, tá? E o que é que isso quer dizer no nosso caso? Quer dizer o seguinte, pessoal. Você tem aqui uma reta, que não vai ficar muito reta, mas... Imagina, você tem aqui uma reta. Olha aí, rapaz. Usando uma régua fica mais fácil. Tá? Então, essa reta, R, você consegue pôr em correspondência com o conjunto dos números reais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a cada ponto da reta eu vou associar um número. Como é que eu faço isso? Simples, eu escolho um ponto aqui, escolho aqui um ponto A, a esse ponto A vai corresponder um número 0, e a partir do A, eu faço a correspondência da seguinte forma, eu pego um ponto B aqui, na reta. Eu meço a distância, desculpa, eu estou usando, lembra que para pontos a gente está usando letra maiúscula, desculpa. Então tem aqui um ponto A, e aqui um ponto B. Ok? Então, ao ponto A, eu associo o número 0, e ao ponto B, pessoal, eu vou associar esse número aqui, que vai ser a medida de AB. Só que aqui vai ter um sinal. E esse sinal vai ser dado por quem? Vai ser dado pelo sentido, se o sentido que eu estou percorrendo é positivo ou negativo. Aí eu tenho que fazer essa escolha. Tá? Eu posso dizer que para cá é o sentido positivo, portanto, para cá vai ser o negativo, ou posso fazer o contrário. Eu posso supor que para cá é negativo e aqui vai ser positivo. Enfim, é uma questão de escolha. É arbitrário, não muda. Então, no caso aqui, se eu escolher para cá, esse sentido aqui, como sendo positivo, então aqui eu vou associar o AB com a medida positiva. Se esse sentido aqui for, se eu pegar um ponto C aqui, então o C eu vou associar com o comprimento AC
Todos os comprimentos vão ser medidos a partir de A, porque ele corresponde a zero. E como C está do lado negativo, isso aqui corresponde a menos AC. É essa correspondência que a gente faz, tá? É isso que o axioma 2 está dizendo. Tanto que a gente fala, isso é uma noção que a gente já conhece, tanto que a gente fala de reta numérica, tá? Ok? E é uma noção que a gente usa o tempo todo porque quando a gente fala de coordenadas, tá? Uma coordenada, pessoal, uma coordenada simplesmente você fazer uma escolha de um ponto, essa associação de um ponto com um número, no caso da reta, no caso do plano com um par de números, no caso do espaço com uma tripla de números, e por aí vai, ok? Então, por exemplo, aqui no caso, o ponto B vai ter coordenadas, o ponto A tem coordenada 0, o ponto B tem coordenada mais módulo de AB, mais o módulo que eu falo que é o comprimento do segmento AB, tá? Aí no livro ele denota isso aqui por letras minúsculas. Ele chama isso aqui de B, isso aqui ele chamaria de menos C. Tá? É você associar cada ponto um número dessa forma. Ok? E esse número que você associa, você chama de coordenada. Aqui é aquela observação que eu já tinha falado aula passada, de que que o comprimento de um segmento, em termos de coordenadas, é você pegar a diferença entre as duas e pegar o módulo delas. Módulo ou valor absoluto. Tá? Isso aqui a gente já tinha falado. Sempre lembrando que como isso aqui é um comprimento, isso aqui, esse valor aqui, é sempre maior ou igual a zero. Tá? Ok? E, finalmente, o terceiro axioma diz que se um ponto C está entre A e B, então AC mais CB é AB. É só isso que ele está dizendo. Se você tem aqui, se você tem uma reta, aí você marca aqui um ponto A, e aqui você marca um ponto B. Aí você tem um ponto C aqui, ó. O que o axioma 3 está dizendo é que a medida desse segmento aqui, de A até B, é a medida desse, de A até C, mais a medida de C até B. É isso que o axioma está dizendo, tá? Ou seja, ele é bem... Isso aqui é bem imediato, tá? Ok? E uma vez que você tem essa relação entre pontos da reta e números reais, você pode saber uma relação de ordem na reta, no sentido de você dizer quando é que um ponto está antes ou depois do outro, usando a relação maior que a gente conhece lá da reta, tá? Essa proporção a gente fez, não vou repetir a prova, já fez. Aí o teorema que eu pedi para vocês fazerem, completarem a prova. Então vamos de novo. O teorema diz o seguinte: sejam A, B e C pontos de uma mesma reta, cujas coordenadas são respectivamente A, B e C. Aí diz que o ponto C está entre A e B, se o número C está entre A e B. Tá? Então vamos lá. O que é que ele está dizendo, pessoal? O que é que o Lucas nos diz aí? Lucas nos diz o seguinte, que... Cadê a reta? Deixa eu fazer a reta aqui. Não ficou tão reta. Tudo bem. Então, ó, aqui é um se somente se. Então quer dizer que eu tenho que provar duas coisas. Que se o ponto C está entre o ponto A e o ponto B, o número C está entre o número A e o número B, e se o número C está entre A e B, o ponto C está entre A e B. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer primeiro o que a gente chama de ida. Isso aqui, pessoal, que é uma prova que a gente denota assim, se somente se, é uma seta dupla, tá? Você vai e volta. Então, esse aqui, pessoal, é o que a gente chama de
ida. A gente vai fazer a ida, depois faz a volta. Entendi o seguinte, então você tem aqui o ponto A, aqui o ponto B, você vai supor que o ponto C está entre A e B. Então, o que é que o axioma 3 nos diz? É que o comprimento AC mais o comprimento CB é igual ao comprimento AB. Isso aqui é exatamente o que está dito no teorema. Só, pessoal, que com a nossa hipótese, que o ponto A tem coordenadas A, o ponto B coordenada B e o ponto C tem coordenada C. Só que esse comprimento aqui, ó, AB, observa aqui, ó, comprimento AB, o comprimento de um segmento, é você pegar a diferença das coordenadas e tomar um módulo. Então, isso aqui é C menos A em módulo, a coordenada C menos a coordenada A em módulo, mais a coordenada B menos a coordenada C em módulo, igual a coordenada A menos AB ou B menos A, tanto faz. Tá? Tanto faz se você escrever o módulo de B menos A, isso aqui é a mesma coisa que o módulo de A menos B. Tá? O módulo, tanto faz você pegar um número negativo dele. Isso aqui é o axioma 3, tá? Isso que está escrito aqui é exatamente o que está dito no axioma 3. E aí vamos analisar esse aqui, que são os casos que eu falei para vocês. Ok? Então ele vai supor o seguinte, ó. A gente quer mostrar que o C está entre A e B. Então você tem duas possibilidades, pessoal. Ou A, só um minuto. Na verdade é o seguinte. Se o número C está entre A e B, então são duas possibilidades. Ou A é menor que C, que é menor que B, ou o B é menor que o C, que é menor que o A. Ok? Se o C está entre A e B, ou acontece isso, ou acontece isso. Aí vamos fazer o primeiro caso. O primeiro caso é esse aqui, supor que o A é menor que o B. Ok? Então vamos lá. Nesse caso, pessoal, se o A é menor que B, a definição de módulo diz o seguinte. Vou botar aqui. Eu quero calcular, eu quero escrever aqui o módulo de A menos B, tá? E a gente sabe que o A é menor que o B. Como A é menor que B, pessoal, esse aqui é um número negativo, tá? Então, isso aqui é menos A menos B, que é igual a menos A mais B, que é a mesma coisa que escrever B menos A. Ok? Certo? Entendido, pessoal? Isso aí não é nada demais, é só uma questão de trabalhar com módulo de números. Tá? E aí ele vem para cá. Ó. Se o A é menor que B, então o módulo de A menos B é B menos A. E usa esse aqui. Ó. Então eu tenho que esse número aqui mais esse está dando esse. Então é porque esse aqui é menor que esse, e esse é menor que esse. Esse aqui não pode ser maior que esse, porque eu estou somando coisas maiores ou iguais a zero. Tá? Então, você tem o seguinte. Módulo de C menos A é menor que o módulo de A menos B, que é igual a B menos A, e o módulo de B menos C é menor que B menos A. Ok? E aqui, ele vai usar o seguinte, uma propriedade dos números reais que diz o seguinte, que se o módulo de um número alfa é menor que beta, isso aqui é equivalente, tá? Isso aqui é equivalente a dizer que o alfa está entre beta e menos beta.
esse que a gente vai usar aqui, ó. Então, ó, só que a gente vai usar só essa primeira parte aqui. Então, ó, se o módulo de C menos A é menor que B menos A, isso aqui é a mesma coisa que escrever que C menos A é menor que B menos A, e aí você corta aqui e fica C menor que B. Ok? Então a gente já tem que o C é menor que B. Agora tem que mostrar que o C é maior que o A. Agora vamos usar esse aqui. O módulo de B menos C menor que B menos A, isso é a mesma... Desculpa, que é B menos C, né? Então isso é a mesma coisa que escrever que B menos C é menor que B menos A. Aqui você corta o B, então você tem que menos C é menor que menos A. Se você multiplica por menos 1, isso aqui é a mesma coisa, quer dizer que o A é menor que o C. Então a gente provou que o C é menor que o B e que é maior que o A. Portanto, a gente provou que o C está entre A e B, no primeiro caso. Tá? Agora vamos para o segundo caso. O segundo caso, pessoal... Só volta um pouquinho aí. Pessoal, vocês não precisam copiar agora, isso vai ficar gravado. Se quiser copiar, tudo bem, mas não é necessário se aperrearem para copiar agora. É esse do lado. Ok? Só um minuto. Não, cara, está aí. Ok? Ok, já. Tá. Então vamos para o segundo caso. O segundo caso pede para provar que... O segundo caso, agora a gente vai considerar que o B é menor que o A. Então vale a mesma coisa, pessoal. A mesma desigualdade aqui, ó, tá? Então a gente continua tendo... Deixa eu escrever aqui. Módulo de C menos A mais módulo de... Bota aqui. B menos C B menos C isso aqui é igual ao módulo de A menos B. A demonstração é a mesma coisa. Aqui eu já vou usar o seguinte, ó. Esse aqui é o segundo caso, tá? Segundo caso, a gente está supondo agora que o B é menor que o A. Se o B é menor que o A, pessoal, A menos B é positivo. Portanto, o módulo dele é ele próprio. Ok? E aí você faz a mesma coisa. Esse mais esse, dando igual a esse, os números são todos positivos, e está supondo que os pontos não são coincidentes, então, módulo de C menos A vai ser menor que A menos B, e o módulo de B menos C é menor que A menos B. Então, daqui, isso aqui é a mesma coisa de dizer que C menos A é menor que A menos B, que é maior que menos A menos B. Isso aqui é a mesma coisa de dizer
que menos A menos B é menor que B menos C, que é menor que A menos B. Aí você faz a mesma análise, ó. Deixa eu escrever esse aqui. Vou escrever aqui embaixo mesmo. Eu vou precisar dessa segunda desigualdade, dessa primeira aí. Ó. Menos A menos B, pessoal, a mesma coisa que menos A, menos com menos dá mais B, menor que C menos A, ok? Tem menos A aqui, você cancela. Então você tem que o B é menor que C. Agora vamos usar essa outra aqui, ó. Agora eu quero mostrar o quê? Que o C é menor que A. Muito bem. Então vamos lá. Então aqui fica menos A mais B é menor que B menos C. Ok? Estou usando só essa aqui de novo, só a primeira. Menos A, menos com menos dá mais B. Menor que B menos C. Então você cancela aqui o B. Então você tem que menos A é menor que menos C. Você passando o C para esse lado e o A para o outro, você vai ter que o C é menor que o A. Então, ó, concluímos aqui que o C é maior que o B, que é menor que A. Ou seja, a gente concluiu que B é menor que C, que é menor que A. Portanto, o C está entre A e B. Era isso que eu tinha pedido para vocês fazerem. A análise é bem similar, tá? Só tem que usar propriedades de módulo de números reais. E a volta a gente já tinha feito, não vou comentar de novo, tá? Quem quiser copiar, dê. Enquanto eu respondo. Perguntas, pessoal? Bom, tá ok para vocês. Então vamos lá. Já que vocês falaram. Bom, aí a gente define o ponto médio, comentou a questão de você ter exatamente um ponto médio. Tá? Não vou fazer a prova, não. Aqui eu quero que vocês leiam e tentem entender a prova e me perguntem se não entenderem. Porque também é importante que vocês tentem ler e entender por vocês mesmos, tá? Porque também não tem como fazer todos os detalhes de todas as demonstrações. Vocês leem, não entendeu, anota o que não entendeu e me pergunta depois, tá? Mas todo mundo sabe que é um ponto médio, não tem problema. As observações que ele faz, eu vou comentar de novo. Diz o Lucas, né, que a noção de distância é uma das noções mais básicas da geometria e ela satisfaz as seguintes propriedades. Está errado esse AIS aqui. Bom, a gente já sabe que para quaisquer dois pontos do plano, o comprimento do segmento que os une é maior ou igual a zero, e é zero se somente os pontos coincidem. Isso aqui é consequência do primeiro axioma. Aqui está par, mas é para quaisquer dois pontos A e B, tanto faz eu medir a distância de A para B, como a distância de B para A, pessoal. Tá? Aqui não tem, porque isso aqui, no caso dessa distância ordinária que a gente fala, por exemplo, você tem aqui numa cidade, imagine você tem aqui uma cidade A e aqui uma cidade B. Aí digamos que você tem um certo caminho aqui de A até B, que é mais curto, mas você pode ter um outro caminho de B para A, faz isso aqui.
Então, você tem dois caminhos. A princípio, você teria uma distância de A para... Digamos que você, de A para B, você só pode ir por aqui, e de B para A, você só pode voltar por aqui. Então, a distância de A para B seria uma, de B para A seria outra. No nosso caso, isso não acontece, tá? No nosso caso, é a mesma que vai e volta, tá? Tem. Ok? Tem. Porque isso em outros contextos acontece, tá? De você ter um caminho e não poder voltar por ele, enfim, não é o nosso caso. Então a distância de A para B é a mesma distância de B para A. E uma outra propriedade, pessoal, que é extremamente importante, que é a desigualdade triangular, que diz o seguinte, que se você tem três pontos distintos e não colineares, se você tem aqui um ponto A, aqui um ponto B, aqui um ponto C. Aí você pega aqui o segmento que une. O que a desigualdade triangular diz é que o comprimento desse lado aqui, o comprimento desse lado do triângulo, vai ser menor que a soma desse com a desse. Tá? Ó, AC, comprimento AC, é menor ou igual que o comprimento AB mais o comprimento BC. Isso aqui é o que a gente chama de desigualdade triangular. Tá? É essa daqui, ó. É extremamente importante você ter uma noção de desigualdade triangular para números reais, que é a seguinte, que é equivalente. E a igualdade ocorre somente se o C está entre A e B, pertence ao intervalo AB. Tá? A desigualdade para números reais é o seguinte, que o módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Vocês vão usar, aqui nem tanto, mas nos cursos de cálculo isso aqui vai aparecer um bocado, tá? Então, desigualdade triangular, ela é extremamente importante. Aqui é só para citar, tá? A gente não vai usar isso. Mas não sei não. Tá? Então, desigualdade triangular, ou seja, que um lado de um triângulo, a medida do lado de um triângulo é menor ou igual, é sempre menor que a medida, ou igual que a medida, que a soma das medidas dos dois outros lados. Tá? Aí vocês vão dizer assim, mas a gente nem falou de triângulo ainda. Eu sei que a gente não falou, mas vocês sabem o que é, a gente se permite esse abuso de linguagem aqui. Ele comenta aqui que a desigualdade triangular só vai ser demonstrada no capítulo 5. Tá? Ok? Isso aqui, pessoal, é uma observação importante. Tudo que a gente está fazendo aqui vai valer em vários tipos de geometria diferentes. Aqui a gente está no segundo grupo de axiomas. Né? Euclides tinha 5 axiomas originais, só que no fim do século XIX o pessoal colocou mais axiomas para tornar a coisa mais acessível, né? Tornar mais simples. Porque tinha coisa que o Euclides usava e ele assumia que era verdade, mas não dizia no texto dele e tal. E o David Hilbert foi um grande matemático alemão, no fim do século XIX, começo do século XX, e ele e outros tomaram para si a tarefa de dar um tratamento mais limpo para a geometria euclidiana e chegaram nessas noções aqui. O Lucas comenta no começo do livro que ele está usando um conjunto de axiomas acho que é do Hilbert, eu não lembro o outro, mas enfim. Então, tudo que a gente está fazendo aqui vai valer em contextos mais gerais de geometria, que a gente vai falar depois. Tá? E para a gente encerrar a parte de teoria, definição de círculo. Dado um ponto e um número real, a esse número real positivo, eu associo um segmento. Tá. Pega aqui um ponto A. Como eu tenho correspondência biunívoca entre números reais e pontos, então eu pego uma reta, a partir desse ponto A, eu consigo, dado um comprimento R, positivo,
eu consigo, a partir de A, um segmento que tenha comprimento R. Tá? Ok? E o conjunto dos pontos do plano, cuja distância até A é igual a R, é o que a gente chama de círculo. Você pegar qualquer ponto do círculo aqui, você tem aqui um ponto A, você escolher um número R positivo, a partir de A você traça um segmento, em qualquer direção, você traça um segmento de tamanho R e marca aqui um ponto B. Conjunto dos pontos do plano, com essa propriedade, você pegar um ponto aqui, pega aqui um ponto C. Se o segmento AC tiver comprimento R, o C está no círculo. Você pega aqui um ponto D, mediu esse segmento AD. Se for R, ele está no círculo. Se for menor, ele está no que a gente chama de interior do círculo. Se for maior, ele está no exterior do círculo. No caso aqui, ó, você tem aqui um círculo de centro O, tem um certo raio, não, um raio R. Sempre que eu não falar do raio do círculo, subentenda-se que é um raio R. Tá? No caso aqui, ó, o segmento OA, o tamanho desse segmento é menor que R, portanto o O está no interior. O C, o segmento OC tem... Deixa eu fazer menor aqui, senão fica... Não, mais fino. Então você tem aqui o segmento OA, o segmento OC e o segmento OB. O OA tem comprimento menor que R, OC tem comprimento R e o OB tem comprimento maior que R. Tá? Aí ele fala aqui que uma consequência do axioma 3.2 é que podemos traçar um círculo com qualquer centro, qualquer raio. Esse era um dos axiomas originais de Euclides, que era possível traçar um círculo com qualquer centro e qualquer raio. Tá? E é só isso que eu acabei de dizer. Que se um ponto satisfaz essa relação de que a distância dele ao centro é menor que R, ele está no interior do círculo, está dentro do círculo. Se a distância dele ao centro for maior que R, ele está fora ou no exterior do círculo. E se a distância for exatamente igual a R, você diz que ele está no círculo, tá? De raio R. Lembrando que o círculo, pessoal, é só isso aqui. A parte de dentro a gente vai chamar de disco, tá? O disco é isso aqui tudo. O círculo é só esse aqui que eu estou desenhando aqui, tá? Ok? E, finalmente, outra consequência é que o segmento ligando um ponto de dentro a um ponto de fora do círculo só pode ter um ponto em comum com o círculo. Ok? Então é isso, a parte de axiomas de medição. Aqui, esses exercícios, eu vou fazer um deles aqui só para... Primeiro exercício aqui. Vou desenhar aqui uma retinha. Deixa eu só colocar um pouco mais para cá. Vou fazer aqui uma reta, tá? Tá bem reto não, mas tudo bem. Vou fazer a questão 1. Sejam A, B e C pontos de uma reta. Faça um desenho representando-os, sabendo que AB mede 3, o AC mede 2 e o BC mede 5. Ora, pessoal, então aqui você pode fazer o seguinte, você marca aqui um ponto A. Então observe o seguinte, com a informação que a gente tem, que AB mede 3. Tá? Então o segmento AB tem tamanho 3, o segmento AC tem tamanho 2. Observe que aqui ele não diz se o A, o B e o C estão... Então você marca aqui o A. Aí você pode marcar aqui o B. Esse camarada aqui tem tamanho, é o AB, mede 3.
Aí ele diz que o AC mede 2. Só que o C, ele pode estar aqui, ou pode estar aqui. Certo? Eu não sei. Né? Se o A e o B são dados, o C vai estar entre A e B, o A vai estar entre C e B, ou o B está entre A e C. Então, a informação que a gente tem é que o AC mede 2. Então, o C pode estar, eu vou colocar em vermelho, onde ele poderia estar. Ó, aqui mede 3. Então, a partir do A medindo 2, ou o C está aqui, ou ele está aqui. Eu não sei em qual das duas posições ele está. Quem é que vai me dar essa informação? Esse aqui. O BC tem comprimento 5. Ora, pessoal, o que é que diz lá o axioma 2? Perdão, o axioma 3. Que se acontecer essa situação aqui, a medida de AB é a medida de AC mais a medida de CB. Ora, se CB mede 5, ó, esse aqui tudo mede 3. Então, esse aqui não pode medir 5. Esse aqui mede 2. Se o AC mede 2 e o AB mede 3, pessoal, então essa distância todinha mede 3 e daqui para cá mede 2. Então, essa aqui teria que medir 1, né? Para dar 3. Isso está me dizendo o quê? Está me dizendo que o C, na verdade, não está aqui. O C não está aqui. O C, na verdade, está aqui. O C vai ter que estar aqui, ó. E aí, essa distância aqui, AC, é 2. Aí, agora sim, ó. Esse segmento aqui mede 2. Esse segmento aqui mede 3. AC mais AB está dando BC. E o BC é 5, portanto, o C está aqui. Entendido, pessoal? É só desenhar na reta e usar a informação. Ele pede para repetir o exercício anterior, agora sabendo que agora ele já dá informação. Aqui, observe que ele não dá informação de quem está entre quem. A gente conclui usando as medidas dos segmentos. Aqui, ele pede para repetir o exercício, só que agora ele supõe que o C está entre A e B, e que AB é 7 e AC é 5. Tá? Ele pede para fazer isso aqui. Aí no 3, ele pede para desenhar uma reta e marcar pontos e coordenadas a partir deles. Tá? Ok? Aí aqui, pessoal, essa questão, um comentário sobre a questão 7 e sobre questões desse tipo em geral. O Lucas, ele põe ao longo do texto construções com régua e compasso. Tá? Eu não vou me ater muito a esse tipo de construção, porque se a gente tivesse uma aula presencial, seria mais simples de fazer. Aqui é mais, eu acho mais complicado. Mas assim, uma ou outra eu vou fazer para vocês, mas eu não vou cobrar de vocês esse tipo de coisa. Por exemplo, essa 7 aqui é bem simples. Ó. Aqui, pessoal, só uma observação. Para o Lucas e para os gregos, né, para os antigos, uma régua era simplesmente um instrumento usado para traçar retas. A reta que eles usam não é uma reta graduada, ela não era usada para medir, era só para traçar retas, tá? Então, é claro que se eu der uma régua dessa, você compra em qualquer papelaria, só, dado esse ponto, construa um triângulo isósceles com vértice nesse ponto. Eu sei que a gente não falou de triângulos ainda, tá? Fica estranho. Um triângulo é você pegar 3 pontos não colineares e tomar os segmentos, né? Você já sabe. Como é que a gente constrói um triângulo isósceles, pessoal? É bem simples, basta você pegar um ponto, você pega um ponto qualquer aqui, traça um círculo, com centro R, basta você escolher 2 pontos no círculo. Como é um círculo, pessoal, esse comprimento aqui é R, esse outro comprimento é R, e esse outro aqui vai ser qualquer coisa, que não importa. No caso aqui parece até ser igual, mas não necessariamente.
Então, para construir triângulos isósceles, basta escolher 2 pontos no círculo. Você escolhe 2 pontos e constrói o triângulo com o terceiro, usando esses 2 pontos do círculo, mais o centro do círculo. Tá ok? Aí aqui, pessoal, eu vou passar para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu escolher aqui duas. Tentem fazer a questão 6, o exercício 6, aqui, ó. Este daqui. E o 9, 6 e o 9. Esses dois aqui. Tá? Tentem fazer todos, mas eu quero que vocês atentem para esses dois aqui. Aí, próxima aula, a gente faz um apanhado dos exercícios do capítulo 1 e 2, tá? Eu quero que vocês tentem o máximo possível de exercícios. Eu vou escolher alguns para a gente resolver próxima aula, tá? Para a gente... Antes de passar para o capítulo 3, eu quero fazer exercícios do 1 e do 2. Tá ok? Vou interromper. Alguma pergunta, pessoal? Antes de eu interromper aqui. Então, ó, lembrando, atividade para vocês. Na página 13 do livro do Lucas, 13, pessoal, quando eu falo a página, não é do arquivo. É o número que aparece aqui, ó. Tá? Porque o arquivo ele tem mais páginas, porque ele conta capa, essas coisas, e o livro, na paginação do livro não conta. As páginas iniciais é outra numeração. Então, aqui, ó, página 13 não é do arquivo, é do livro mesmo. Exercícios 6 e 9, ok? Eu vou interromper agora o compartilhamento, tá? Ok? E interrompendo a gravação agora.